Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Chagas, eu sou fundador do canal Engenharia Financeira e hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. Depois de muito tempo investindo, anotando, lendo livros, assistindo vídeos, enfim, com as informações todas que eu adquiri nesse tempo como investidor, eu resolvi fazer um e-book para auxiliar as pessoas que têm dificuldade ou que querem começar a investir. Então eu trouxe todas essas informações que eu vim adquirindo através de anotações e transformei num e-book. Essa aqui é a capa do e-book. Então eu vou disponibilizar esse e-book para vocês poderem baixar de forma gratuita, para vocês começarem a investir. Para quem tem dúvida sobre renda fixa, renda variável, eu vou detalhar mais para frente, mas para quem quer começar a investir, esse e-book está recheado das informações que vocês mais vão precisar, beleza? E eu peguei as informações mais difíceis, que às vezes é meio complicado, e trouxe elas de uma maneira mais simples e clara para vocês entenderem, beleza? Então eu vou passar para vocês um escopo de como que funciona esse e-book e no final do vídeo eu vou explicar como que vocês fazem para conseguir baixar ele, ok? Então vamos lá! Bom, então, o nome dele, né, Como Começar a Investir, é justamente para aquele investidor que está começando, está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, beleza? Aqui então eu já começo falando de como que funcionam os juros. Então, juros simples, juros compostos, vocês podem reparar que tem um texto explicando e também eu coloco imagens ilustrativas para vocês entenderem melhor. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade com a leitura, então as imagens elas conseguem ilustrar de maneira mais eficiente a explicação. Nós temos aqui a fórmula dos juros compostos, como que isso aqui funciona, é a mágica, tá? Isso aqui ó, é o principal aliado do investidor. Eu explico detalhadamente como que funciona isso aqui. Tem gráficos também, isso aqui tudo foi elaborado por mim, tá? Não tirei de nenhuma outra fonte, isso aqui eu mesmo quem fiz, para ficar um pouco mais claro de vocês entenderem. Aqui talvez vocês não consigam enxergar por causa da gravação, mas quando vocês baixarem o e-book, vai estar muito mais claro e vocês vão conseguir dar zoom, enfim, fazer o que quiser. Eu tenho o capítulo 2 aqui, ó, que é renda fixa. Então, para quem quer começar em renda fixa, eu tenho os principais tipos de renda fixa, como que funciona, como que eu calculo, qual a rentabilidade. Então, tudo detalhadamente aqui, ó, para vocês que querem começar com a renda fixa. LCI, Tesouro, enfim, tem várias informações para vocês. Capítulo 3, a gente tem a renda variável. Então, nós temos ações, como que comporta uma ação, como que uma empresa entra na bolsa de valores, como ganhar dinheiro com ações. Então, aqui tem as formas principais bem explicadas para vocês. Tem aqui, ó, gráficos também. Então, olha só, esse gráfico aqui, ó, quando vocês baixarem, vocês vão conseguir enxergar melhor. Mas é mostrando o comportamento de uma ação. Como que ela ganha valor? Como que o preço de uma ação ganha valor com o passar do tempo? Então, aqui a gente tem a valorização de uma ação, nesse caso aqui, ó, do Banco Inter. Então, em determinado período ela estava um preço, e aí conforme o tempo foi passando, ela foi subindo de preço, sobe, cai, e em outro período ela estava, né, num outro patamar, numa valorização muito maior. Então eu estou explicando como que você pode ganhar dinheiro com ações através da valorização do preço. É um dos exemplos que está nesse e-book, tá? Existem outros. Eu faço comparativos, então eu coloco empresas que geram prejuízo, empresas que são mal administradas e empresas que são o oposto, né? Empresas bem administradas, que geram lucro para o acionista. Então aqui vocês têm alguns exemplos para não ficarem muito perdidos na hora de começar a investir. Eu trago gráficos também dessas empresas. Olha só, aqui a gente tem gráfico de uma empresa que desvalorizou muito com o passar do tempo, uma empresa muito mal administrada, né? Então vocês podem reparar aqui nesse gráfico. Um outro gráfico de uma empresa bem administrada, vocês podem reparar que o gráfico vai subindo aqui, ó. Eu coloquei a imagem deitada para caber na folha tranquila ali, mas quando vocês estiverem com o e-book, vocês vão enxergar melhor. O capítulo 4 eu trago como analisar uma ação, porque não adianta eu falar para você, compre ação X, compre ação Y. Eu tenho que mostrar como você faz a análise de uma ação,
para você ter a liberdade de escolher a ação que você mais gosta. Então aqui eu trago as principais informações de como analisar uma ação, que são essas aqui da imagem. Então eu tenho aqui, ó, lucro, retorno, rendimento, enfim, várias informações importantes que todo investidor deve saber na hora de começar a investir. Aqui então o detalhamento de cada item, tá? Em texto e em imagens, aqui é a ação do Facebook. Beleza. Vamos lá. Aqui eu tenho até uma frase que eu gosto sempre de falar, essa frase é minha, tá? A sorte é que no mercado de ações, mesmo boas empresas, de vez em quando caem os preços das ações. Então olha só, no mercado de ações, mesmo boas empresas, de vez em quando os preços caem. Muitas vezes por notícias de curto prazo, notícias irrelevantes, que os investidores inexperientes se desesperam pensando que a empresa vai falir. Eles acabam vendendo suas ações e o investidor experiente compra essas ações com desconto. Então, a chave, né, de um investimento é saber a hora de comprar. Então, aqui eu estou explicando para vocês como detalhar isso. Capítulo 5, entendendo as siglas. Então, às vezes a gente se depara com algumas siglas, algumas nomenclaturas que são difíceis de serem entendidas. Então, eu coloquei aqui para vocês como a gente entende isso, tá? Como que o mercado chama isso. Então, aqui tem várias informações, textos, imagens, enfim. Capítulo 6, como que eu faço para comprar uma ação? Então, eu tenho aqui, ó, as corretoras, tá? A gente compra a ação através de uma corretora, no e-book que está bem explicado, vocês vão ler melhor. E eu dei o exemplo de algumas corretoras, ok? Eu até falei as que eu mais prefiro. Então, quem quiser saber, dá uma lida aqui que vocês vão saber a corretora que eu mais utilizo. E por quê? O porquê é o principal, tem a ver com dinheiro. Capítulo 7, como que eu faço para acompanhar as ações? Então, como que eu vou pegar as informações, como que eu vou saber se a empresa melhorou ou piorou? Como que eu faço isso? Então, eu tenho alguns programas, alguns aplicativos que vocês também podem acompanhar nesse e-book, que está bem mais detalhado, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar esse e-book. Temos o capítulo 8, que eu faço análise de ações. Então, como que eu faço? Como que eu vou conseguir analisar uma ação? Então, eu tenho 3 pilares. Eu tenho a análise fundamentalista, que para mim representa 70% de uma análise de ação. Temos a análise técnica, que representa aí uns 20%. E a análise de mercado, que representa uns 10% na hora de eu analisar qual empresa eu vou comprar. Beleza? O que está por trás de uma ação? Então, às vezes, pessoal, a gente fala ação, fala um nome muito estranho para você e aí a gente não se depara, não sabe o que está por trás de uma ação. Então, aqui, ó, a gente tem a ação que chama Via Varejo, na verdade é uma empresa, né, uma holding que a gente fala, que chama Via Varejo. Talvez você tenha ouvido falar, talvez não. Mas provavelmente você conhece Casas Bahia, Ponto Frio, Rede Extra, entre outras empresas. A Via Varejo, ela controla essas outras empresas. Então a Casas Bahia é da Via Varejo. Ponto Frio é da Via Varejo. Então a gente vai lá no mercado de ações e compra a ação da Via Varejo. Capítulo 9, a gente tem falando sobre fundos imobiliários, que é um tipo de aluguel de casas, só que você consegue com R$100, R$50, você já consegue ter fundos imobiliários para receber aluguéis mensais. Aqui está falando tudo explicadinho, tem até uma imagem mostrando a diferença de investir em um imóvel físico, em uma casa ou em um fundo imobiliário. Vantagens, né, e desvantagens, são mais vantagens. Aqui eu trago um exemplo de um fundo para vocês. Então, eu trouxe aqui, ó, esse fundo, ele é dono desses prédios todos aqui, ó, galpões, shoppings. Um fundo, ele é dono disso aqui tudo. Você pode ser dono por, eu acho que ele custa em torno de R$100, R$150. Aqui no capítulo 10, eu tenho o perfil do investidor, que significa o quê? Quando você vai começar um investimento, você tem que saber qual é o tipo de investidor. Você é mais conservador, mais arrojado, você quer mais ações, renda variável, você quer mais renda fixa. Então,
esses círculos aqui, ó, eles vão mostrar exatamente o perfil do investidor, para saber se você quer colocar o seu patrimônio mais em renda fixa ou mais em renda variável, metade, enfim. Nessa parte aqui você vai definir quanto de cada ação você vai ter em cada tipo de investimento. E aí eu tenho o capítulo 11 aqui, ó, que eu coloquei até que ele é um bônus. Eu fiz a análise de algumas ações e coloquei aqui para vocês. Eu não vou falar se a ação, ou melhor, eu não vou falar se você tem que comprar essa ação ou vender essa ação. Eu não vou falar isso. Eu fiz uma análise da ação e você vai decidir se compensa ou não investir nessa empresa. Mas eu trouxe todos os dados da empresa. Olha só, eu fiz da empresa Itaúsa. A Itaúsa, ela controla várias empresas. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui na tela, todas as empresas aqui, ó, elas são da Itaúsa, ok? Desde Liquigás, Itaú, né, ela controla boa parte do Itaú, Alpargatas. O que é Alpargatas? Havaianas, Mizuno, várias empresas de calçados a Alpargatas. Então, a Itaúsa é dona, controla essas empresas. Tem aqui as principais informações de Itaúsa. Imagens, texto, aqui ó, isso aqui é interessante. Se 20 anos atrás você tivesse pegado o dinheiro de comprar um carro 0 km, um carro popular, investido em Itaúsa, hoje você teria o equivalente a 6 Ferraris. Então, o dinheiro de um Gol, 20 anos atrás, hoje equivaleria a 6 Ferraris se você tivesse investido em Itaúsa. Eu trago aqui uma outra informação, eu até coloquei aqui para ficar mais polêmico, né? Ostentar ou investir. Eu fiz um comparativo se em 2015 você tivesse, em vez de comprar um iPhone 0, você tivesse investido em Magazine Luiza. Então, se você pegasse o dinheiro desse iPhone e comprasse ações da Magazine Luiza, o que você teria hoje? Eu fiz, ficou bem legal. Quando vocês acessarem esse book, vocês vão ver o resultado. É impressionante, tá? Impressionante. Mostrei aqui algumas informações e eu mostrei também o porquê de investir em determinada empresa. Então eu não simplesmente falei empresa é boa ou empresa é ruim. Eu peguei os gráficos da empresa, eu peguei o lucro da empresa. Esse aqui é um exemplo de Magazine Luiza. Então aqui ó, esse aqui é o lucro dela, tá escrito aqui ó, lucro, olha só, ele só cresceu de 2015 para cá. O ROI, que é um outro indicativo se uma empresa é boa ou ruim, ele subiu. A margem líquida subiu. Então são indicativos de que a empresa é boa. Eu trouxe outro exemplo de uma empresa que eu considero ruim, né? E aqui estão os fundamentos da empresa. Se eu considerei que Magazine Luiza é boa, eu mostrei os motivos. E se eu considerei que essa empresa é ruim, eu estou mostrando para vocês o motivo que eu considero ela uma empresa ruim. Então aqui estão aqui todos os dados dessa empresa. E a gente termina esse e-book dessa maneira, beleza? Bom pessoal, então é isso. Essa aqui foi uma explanação por alto de como é esse e-book, do seu conteúdo. E se você quer adquirir ele, eu já falei que vai ser totalmente gratuito, é só você olhar aqui na descrição do vídeo que está o meu e-mail. Você me manda um e-mail solicitando o e-book e eu vou te responder ele justamente com um arquivo para você ter ele, poder estudar, poder melhorar o seu conhecimento sobre investimentos. Beleza? Pessoal, então, já que eu estou disponibilizando esse e-book para vocês de maneira gratuita, eu gostaria de pedir para vocês pegarem esse vídeo e clicar nessa setinha de compartilhar, mandar para os seus grupos de WhatsApp, para quem você acha que também vai gostar de receber esse e-book. Se possível, também clica no botão de curtir e se inscreva no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo.